Bom, estamos de volta agora no segundo bloco deste debate envolvendo os candidatos à Prefeitura de Pedregulho. No bloco anterior tivemos dois pedidos de direito de resposta. Um deles foi julgado pela nossa comissão e deu direito ao doutor Carlos Baltazar a 1 minuto de direito de resposta. Candidato, o senhor a partir de agora tem esse tempo para usar para esse direito de resposta, valendo a partir de agora. Ao contrário do que o candidato Eduardinho disse, eu não fiz parte de administração anteriores, porque eu era advogado. Advogado cuida de processos. Advogado não faz parte de administração. E ele bem sabe disso, que ele também é profissional. Então eu representei uma administração como profissional e advogado. Eu quero dizer para ele também que a saúde de Pedregulho é um caos, ao contrário do que ele disse. Parte dos habitantes da cidade vão à Rifaina para ser atendidos. Falta médico de todas as especialidades. Falta remédio nos postos de saúde. Falta o básico. E ele, ao contrário do que falou, a dívida da prefeitura é 2 milhões, a dívida da Santa Casa é 2 milhões de reais. Então eu queria deixar bem claro aqui para o candidato Eduardinho que eu não fiz parte de administração anteriores, não. Eu fui advogado. E advogado é profissional. Profissional não faz parte de administração. Obrigado. Bom, vamos dar sequência aqui então para este debate envolvendo os candidatos à Prefeitura de Pedregulho. Neste segundo bloco, então, vamos conhecer as regras dele. Neste bloco, os candidatos responderão a perguntas elaboradas por eles próprios. Cada candidato pode perguntar e responder apenas uma vez. O mediador fará ao vivo o sorteio do tema. Em seguida, sorteará quem fará a pergunta e quem responderá. Na eventualidade do candidato que pergunta ter o seu próprio nome sorteado para responder, outro sorteio de quem responde será feito e o seu nome volta para a urna. Se só restar ele, a pergunta será feita por um dos jornalistas. O padrão de tempo será o seguinte: 1 minuto para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 30 segundos para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Então estas são as regras deste segundo bloco. Como elas dizem, a gente vai sortear agora um grande tema. Vamos sortear o candidato que fará a pergunta e também o candidato que responderá. Vamos então para o primeiro tema. O tema a ser perguntado por um dos candidatos é habitação. O candidato que fará a pergunta sobre este assunto é o candidato Dr. Carlos Baltazar. O candidato que responderá sobre habitação é o candidato Eduardinho. Candidato Dr. Carlos Baltazar, o senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta sobre habitação para o candidato. No meu governo, pretendo construir casas em convênio com o CDHU e o Minha Casa Minha Vida do governo federal. Vamos doar até R$3.000 em material de construções para as famílias carentes. Quero abrir mais 2 loteamentos sociais e contemplar o povo com moradias. Vou fazer melhorias no bairro do Lar dos Velhinhos. O candidato Eduardinho, em entrevista no jornal, o senhor disse que Pedregulho precisa de 500 casas populares. O senhor é candidato do prefeito. O senhor então admite que o candidato não cumpriu sua promessa de campanha de construir 400 casas? É incompetência ou falta de vontade? O senhor ainda diz que vai continuar com esse governo incompetente. Como o senhor explica esse fato? Porque Pedregulho está reclamando por casas populares e o prefeito que apoia o senhor, que está indo de casa em casa com o senhor, não resolveu esse problema, sendo o aluguel um dos mais caros da região. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Candidato Eduardinho, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que as 264 casas que estão sendo construídas em Pedregulho, se não fosse uma ação que o Dr. Carlos Baltazar, como advogado, impetrou contra o prefeito Dirceu Polo há mais de 10 anos atrás, daqueles terrenos, essas 264 casas já estavam prontas, já estavam atendendo a população de Pedregulho. E outra coisa, eu não disse... Eu até questionei o repórter do jornal com relação ao número que ele colocou. Eu não disse que construiria 500 casas. Eu disse que combaterei o déficit habitacional de Pedregulho. E combaterei com ações junto ao CDHU, né, com a entrega dessas 264 casas e com os programas de lotes sociais, que isso, inclusive, consta do orçamento para 2013. Essas questões da habitação
vão ser enfrentadas com determinação e com firmeza pela nossa administração. Eu quero dizer mais uma vez, essas 264 casas já poderiam ter sido entregues há muitos anos. E moradores de Pedregulho que hoje pagam aluguel, não são, a culpa não é da atual administração, mas sim daqueles que tentaram atravancar o progresso de Pedregulho, tentaram atravancar a entrega dessas casas. Elas demoraram, mas estão lá, é uma realidade. São 264 casas que estão sendo construídas. Obrigado, candidato. Doutor Carlos, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Candidato Eduardinho, foi o senhor que disse no jornal que está precisando de 500 casas em Pedregulho. Não foi eu, não. Foi o senhor. Disse lá por A mais B que Pedregulho precisa de 500 casas. E eu quero dizer para o senhor também que não fui eu que impedi a construção de casas populares em Pedregulho, não. Muito pelo contrário. Esse processo que o senhor mencionou, esse processo já foi julgado há mais de 10 anos e até hoje a sua administração, que apoia o senhor, não resolveu o problema de habitação. Deixou para fazer no final de governo e não vai fazer. Obrigado, candidato. Obrigado. Tem agora 1 minuto para a tréplica, candidato Eduardinho. As casas estão sendo levantadas. Isso é uma realidade. Está lá para quem quiser ver. O candidato Zezinho disse que vai entregar essas 264 casas. Então não sou eu que estou dizendo que tem casas para serem entregues lá em Pedregulho. Tem 264 casas. Então vamos supor que eu disse que o déficit habitacional é de 500. Se entregar 264 casas, fica faltando 230 casas. E eu vou construir essas 230 casas e vou terminar com o déficit habitacional de Pedregulho. Porque eu tenho competência para fazer isso. Eu não digo que trabalhei na administração e hoje nega que trabalhou na administração pública de Pedregulho. Porque na campanha do senhor, o senhor diz: eu trabalhei na administração pública por 8 anos. Fui advogado da prefeitura, fui advogado da Câmara. Inclusive na Câmara, o senhor foi advogado quando os estudantes foram reclamar dos ônibus e o senhor disse que a administração pública não era obrigada a pagar ônibus para estudantes, não era obrigada a dar bolsas de estudos. E a população de Pedregulho pagou ônibus para vir trabalhar e estudante para vir trabalhar. Obrigado, candidato. Obrigado. Vamos para o sorteio, então, de mais um tema que será também perguntado e respondido pelos nossos candidatos aqui presentes. O assunto é economia. Quem fará pergunta sobre este assunto é o candidato Zezinho do Galego. Quem responderá sobre o mesmo tema, Zezinho do Galego. Óbvio que ele não pode responder e perguntar, então a gente vai sortear outro candidato. Quem responderá é Robertinho da Van. Candidato Zezinho do Galego, o senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta. Robertinho da Van. A previsão para o orçamento do ano que vem está em torno de 40 milhões. E essa verba terá que ser desenvolvida de forma mais justa. Quais são os seus planos? 1 minuto e meio para a resposta. É muito dinheiro, né? Então, cortar os gastos com cargo de comissão. Eu acho que tem muito cargo de comissão hoje, às vezes sem ter necessidade. Então, o meu partido, como não tem coligação, o PR, eu vou contratar quem eu quero, para ser meus secretários. E vou contratar menos pessoas nos cargos de comissão. Isso já gera economia. Então, tem muita coisa que está dando certo, outras não. Isso a gente tem que se corrigir. Por exemplo, transporte. Tem ônibus lá no Estreito que está rodando lá com meia dúzia de criança. Isso é gasto desnecessário, sendo que uma Kombi, uma van, pode fazer esse tipo de transporte. Então, tem muito cabide de emprego, isso está errado. Eu vou mexer no que está dando errado. O que está dando certo, a gente vai dar continuidade. Agora temos, então, 30 segundos para a réplica, candidato. Eu vejo, Robertinho, que na administração as verbas não são aplicadas de maneira direcionadas e muitas das vezes por até falta de profissionalismo. Quando se fala em cargos de comissões, existem aqueles que são profissionais na área e esses têm que ser respeitados.
Porque a falta, o dinheiro melhor aplicado é onde traz benefícios para toda a comunidade. Obrigado, candidato. Obrigado. Temos agora 1 minuto para a tréplica. Olha, eu não entendi o que ele quis dizer, porque realmente você tem que expressar melhor. Porque pouca gente aí está entendendo o que você está querendo dizer. Não sei se você fala a mesma língua que nós, mas está complicado. Você pode repetir a pergunta? Porque não deu para entender. Infelizmente não pode, candidato. Então, a respeito de cargos de comissão, tem que ter o profissionalismo, sim. Mas não precisa tanto em tantos lugares. Tem lugar aí na saúde, por exemplo, tem um tropeçando no outro. E o que precisa é de médico. O que precisa é de um bom profissional ali, de um médico. Às vezes você chega no posto de saúde lá, tem um tropeçando no outro. Estou falando mal dos funcionários, não, que estão lá para defender o seu salário. Mas a gente precisa contratar médico em Pedregulho, contratar profissional que está faltando. Atendente, às vezes você chega lá, tem 5, 6, mas não tem médico. Aí é complicado, né? Você tem que ter o atendimento adequado no lugar certo, o profissional no lugar certo. Obrigado. Então vamos sortear mais um tema nesse debate envolvendo os candidatos de Pedregulho. O assunto a ser perguntado é sobre educação. Quem fará a pergunta é o candidato Eduardinho. Quem responderá sobre este tema é o candidato Dr. Carlos Baltazar. Candidato Eduardinho, o senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta. Candidato Dr. Carlos Baltazar. A educação de Pedregulho, esse ano, ela, no índice do IDEB, ela já alcançou a meta que seria para 2019. Então nós estamos lá praticamente 7 anos adiantados nesse tema. Eu gostaria de saber quais são as suas reais propostas para a educação de Pedregulho. 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Candidato Eduardinho, nós vamos construir a escola em tempo integral, com um turno de estudos, outro de línguas, esporte, música, informática, para tirar as nossas crianças da rua. Fornecer refeições nas escolas, seguindo as normas de higiene e qualidade. Construir uma nova escola com amplo espaço e acessibilidade no bairro Nova Pedregulho. Construir mais 3 creches para suprir a demanda da área urbana. Valorizar o professor e os funcionários da rede municipal de educação. Vamos fazer a eleição para dirigentes da área de educação. Terceirizar todo o transporte escolar, contratando uma frota limpa e moderna, com ônibus e vans em bom estado de conservação e pagando um preço justo. Vamos conceder bolsas de estudos para os nossos alunos. Transporte gratuito para todas as faculdades e escolas técnicas. Isso é um compromisso que nós assumimos no nosso plano de governo e nós vamos cumprir. Eu gostaria também de deixar claro aqui ao senhor que nós, semana passada, marcamos uma reunião com todos os professores da rede escolar municipal e o seu candidato que apoia Vossa Excelência, infelizmente, numa perseguição que é muito peculiar a todo o seu partido e a você, não deixou que houvesse a reunião, prometendo aos professores que iria cortar tudo se eles fossem na nossa reunião. Obrigado, candidato. Agora tem 30 segundos para a réplica. Bom, acho que tudo que o Dr. Carlos disse já existe em Pedregulho. Existe o transporte gratuito, existe as bolsas de estudo, existe uma melhoria na educação, né? Inclusive, existe já a implantação da língua estrangeira na rede municipal, né? Com relação às metas que já foram atingidas, eu quero aqui, de público, parabenizar os professores da rede municipal de Pedregulho, porque eles são excelentes. Obrigado, candidato. Agora 1 minuto para a tréplica. O candidato Eduardinho não respondeu a nossa pergunta com relação aos professores. Por que não deixou haver a reunião dos professores com a nossa turma? Porque, infelizmente, Pedregulho, existe uma ditadura. Pedregulho, existe uma perseguição aos funcionários públicos e a toda a população. E essa perseguição
ela é imposta pela atual administração, que ele fez parte, e que eu acho e tenho absoluta certeza que vai dar continuidade também às perseguições. Porque isso é uma realidade hoje em Pedregulho, onde já se viu impedir professor da rede escolar de ter contato com o candidato. Nós estamos numa democracia. A ditadura, que tanto o prefeito do senhor impõe, que o senhor também deve impor, porque faz parte da mesma turma, acabou, está acabando pelo mundo. Em Pedregulho também vai acabar. E a educação vai ter prioridade no meu governo. Obrigado. Vamos então para o sorteio de um último tema, que terá uma pergunta formulada por um candidato e também respondida por outro. O assunto é infraestrutura. O candidato que fará a pergunta sobre o tema é o Robertinho da Van. Quem responderá é o candidato Zezinho do Galego. Agora temos 1 minuto, então, para a pergunta, candidato. O que você pretende para melhorar a infraestrutura do nosso município e qual a diferença entre a sua administração com a administração atual? 1 minuto e meio para a resposta, candidato. O que nós pretendemos é fazer um replanejamento do município e da cidade, porque a cidade não tem planos de desenvolvimento para os próximos 20 anos. Traremos toda a infraestrutura necessária para urbanizar a cidade de forma progressiva, onde a cidade possa ter visão ampla de chamar a atenção de novas empresas para poder se instalar em Pedregulho. O urbanismo é fundamental, porque nós não temos nenhum plano de urbanismo. O que diferencia a nossa administração da atual é organização, profissionalismo, respeito e dignidade. O que eu quero dizer com isso é poder projetar uma avenida que é necessária, mas com toda a estrutura, com engenharia de trânsito, com impacto ambiental, para não acontecer o que está acontecendo lá. É projetar uma cidade onde tenha bairros que possam dar acessibilidade a todos, principalmente a pessoas especiais. É fazer um trabalho igual está sendo feito na Vila Barreira, onde as galerias, antes de asfaltar, já estão todas entupidas. Então é trabalhar com respeito, com carinho, com seriedade com o dinheiro público. Isso é o compromisso que nós, eu e o Cipanga, temos com o profissionalismo e o desenvolvimento da nossa comunidade. Obrigado. 30 segundos para a réplica. Eu tenho um grande plano de governo em todos os setores. Um exemplo, no esporte, é preciso criar um centro esportivo ali naquele área de lazer que está abandonada aí. Você esteve lá como vereador, não sei porque que vocês não lançou um projeto para fazer um centro esportivo ali. Vou fazer um grande centro esportivo, tanto para os meninos quanto para as meninas, porque as meninas de Pedregulho hoje não têm onde divertir, não tem lugar para divertir. Então é um absurdo o que está acontecendo na área do esporte. Obrigado, candidato. Agora 1 minuto para a tréplica. O candidato, é lamentável. Ainda bem que você saiu candidato a prefeito pela primeira vez. Que você tinha que ter saído para vereador. Porque vereador, os atos são de legislar, mas não de fazer obras. É ato de vontade do prefeito. Requerimentos é ato do vereador. Projeto de feitio de obras é do prefeito. Então é coisa que a gente tem que assemelhar na experiência da vida. A área de lazer faz 20 anos ou 22 anos que ela está daquele jeito desde outras administrações. Dos últimos 16 anos, 12 deles é da atual administração. É o que diferencia nosso trabalho. E desses 12 anos, ele se omitiu a fazer o término daquela obra. Que hoje, tenho certeza, por estatística e por conversa com profissionais de área, vai ser necessário mais de R$1 milhão para terminar aquela obra. Então, vontade de pedir, solicitar para que faça essas obras, nós tivemos. O prefeito não fez. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim deste segundo bloco, o debate envolvendo os candidatos à Prefeitura de Pedregulho. É a Difusora, o Comércio da Franca e o GCN, na cobertura das eleições 2012.